Não é só a nossa língua, não é só a nossa boca que expressa as nossas emoções. Assim como o corpo inteiro, os dentes também falam sobre elas. Segura aí e assiste. Oi gente, tudo bem? Fernanda Pimentel aqui, palestrante, terapeuta holística e taróloga. E como prometido, hoje a gente vai falar então sobre os dentes que também expressam as nossas emoções, conscientes ou inconscientes, ou seja, aquilo que tu já sabe que tu tá sentindo ou que tu sentiu um dia, isso são emoções conscientes. Inconscientes são aquelas que tu não lembra mais, porque já faz muito tempo que tu sentiu, mas mesmo assim está guardado debaixo do teu tapete, que é a analogia que eu sempre uso. Tu guardou, tá lá. Nunca limpou, tá guardado, tá? Então vamos começar pelo começo, nada mais justo, né? Vamos falar sobre os dentes então, que tem a ver com as nossas decisões. Quando um bebê nasce, ele é 100% dependente de outras pessoas ao redor dele. Para se alimentar, para se vestir, enfim, totalmente dependente. Por ser totalmente dependente e não poder tomar nenhuma decisão sozinho ainda, o bebê não tem dente nenhum. Mas à medida em que começa a tomar pequenas decisões, à medida em que vai crescendo, né? Como assim pequenas decisões? Por exemplo, vem sempre um tio ou uma tia chata, né? Ah, vem cá com o tio, vem cá no colo da tia. O bebê já começa a decidir se vai ou não, se gosta daquele parente ali ou não, se quer estar lá com ele ou não. Quando alguém oferece algum tipo de alimento, ele já sabe, não, já experimentei isso aqui, não gostei, não quero, aí vira cara, ele não aceita. Essas são as pequenas decisões. Ele já sabe se quer ou não continuar sujo, ou se quer que alguém troque ele, né? Troque as fraldas, enfim, pequenas decisões. Quando essas pequenas decisões começam a ser tomadas então pelos bebês, é que começam a apontar os primeiros dentes. A primeira dentição, então, tem a ver, né, com a primeira infância, que vai até os 7, 8 anos de idade no máximo. Muitas decisões tu já consegue sim tomar sozinho, né, ou sozinha, mas outras tu ainda é dependente dos teus pais, dos teus parentes, do orfanato onde tu nasceu. Eu sempre digo isso porque não é todo mundo que tem pai e mãe, né, então adaptem o que eu tô falando à realidade de vocês, tá bom? Então o que acontece? Quando os dentes de leite começam a cair, é porque aos pouquinhos a gente tá, pelo menos o nosso corpo está pedindo, né? A gente está se afastando das decisões dos outros para a nossa vida e começando a ter decisões próprias com relação à nossa própria vida. O que a gente quer vestir ou não, se a gente gosta daquela roupa ali ou não. Tem crianças que a partir dos 8 anos de idade, quando começam a trocar as dentições, já começam a decidir, eu quero vestir isso aqui, eu vou tomar banho a tal horário, eu quero comer tal coisa, agora é a hora de estudar, agora é a hora de brincar. Decisões que ela começa a tomar sozinha, então começam a vir os dentes permanentes. Entendido até agora? Não tá muito complicado, né? E se tu tiver alguma dúvida, tu coloca aqui embaixo nos comentários. Agora, ainda seguindo o raciocínio dos dentes de leite, como eu mencionei na publicação lá do Instagram e do Facebook, por que é que alguns adultos ainda têm dentes de leite? Eu conheci algumas pessoas, poucas, mas conheci, que ainda tinham, já na fase adulta, com seus 30, 40 anos, tinham lá, nem que seja 1 ou 2 dentes de leite ainda. Por quê? Né? Então vamos para a explicação espiritual dessa situação, ou seja, metafísica. Metafísica significa além do físico, além daquilo que tu consegue ver, portanto, espiritualidade. Eu, Fernanda, atribuo assim, porque é deles que eu recebo essas informações, tá bom? Então, adultos que ainda têm dentes de leite, é porque eles ainda estão apegados a alguma situação ou alguma pessoa lá do passado deles
e que eles não querem perder de jeito nenhum. Por exemplo, eu era uma criança, não é eu, é um exemplo só, muito apegada ao meu pai. E eu tinha momentos muito bacanas com meu pai era muito parceiro, ele era muito legal, ele era muito amoroso, né? E aí num dado dia o meu pai faleceu. E aquilo ficou no meu inconsciente, o meu pai, o carinho do meu pai, a alegria do meu pai, o bom convívio com o meu pai, né? O bom relacionamento com ele. E aí, como tu cresce com a ausência do teu pai, aquilo vai, talvez, quem sabe, né? No caso de algumas pessoas, te entristecendo, vai te causando uma angústia, uma debilidade emocional, uma carência, né? Enfim. E aí o adulto que tem o dente de leite é porque ele está segurando aquele momento da infância dele, da primeira infância, em que tinha aqueles momentos bons com o pai. Ou seja, é como se ele estivesse guardando. Sabe quando tu ganha um presente, eu não sei se vocês já passaram por isso, tu ganha um presente da tua avó, o que já foi o meu caso também. Aí eu coloquei lá na estante e não queria que ninguém mexesse, não era para colocar fora, era da minha avó, representa a minha avó, eu gosto de ter aquilo ali porque foi ela que me deu. É mais ou menos isso, tu não quer se desfazer daquilo porque aquilo te faz lembrar alguém. É a mesma coisa com os dentes, por isso que os adultos, alguns ainda têm dentes de leite. Porque se eles perdem aquele dente de leite ali, é como se eles perdessem aquela pessoa de novo e eles não querem perder. Pessoas que têm também esses dentes de leite ainda na fase adulta, normalmente, na maioria das vezes, e quando eu digo na maioria, é justamente para não generalizar, porque não é todo mundo que é assim, né? Mas normalmente são pessoas bem espontâneas, bem alegres, são bem-humoradas, tal qual uma criança. Elas ainda trazem de uma forma muito latente para o presente a criança que elas foram. De certa forma, isso é muito bom, porque daí tu não te torna um adulto ranzinza, né, mal-humorado, sempre se chateando, crítico demais, enfim, dá uma suavizada na vida, né? Mas tem essa questão aí, não é só porque tu traz para o presente a tua criança interior, é porque tu tá apegado a uma situação, uma pessoa do passado que tu não tá querendo perder. Vamos falar agora de periodontite. A periodontite, então, é quando a nossa gengiva não segura o dente, aí ele cai, né? Ele amolece e depois de um tempo, se tu não trata, enfim, acaba caindo, tu acaba perdendo os teus dentes. Então, porque, né, como vocês já sabem, pelo menos imagino eu que vocês já sabem, de tanto acompanhar os meus conteúdos, a mente faz associações o tempo todo. Se a gengiva não segura, então nós estamos falando de segurança, agarrar, prender. E a periodontite é isso, não segurar os dentes. Como os dentes têm a ver com decisões, então nós estamos falando de pessoas que não são seguras. Mas isso, como vocês também já aprenderam, vem de um padrão de comportamento que vem lá da infância, né? De pessoas que sempre dependeram dos outros, pessoas com baixa autoestima. Na grande maioria das vezes, nós estamos falando de crianças, né? Porque como veio da infância, que faziam parte de uma família, de um lar, onde os pais eram muito autoritários, ou um dos pais. Então sempre mandando, faz isso, faz aquilo, é do meu jeito, não é do teu, vai para tal lugar, veste isso, faz aquilo. A pessoa não tinha poder de decisão, a criança não tinha poder de decisão. E aí o adulto, com este padrão de comportamento, porque é por repetição, como eu já falei várias vezes também, vocês já estão carecas de saber, né? Então, por ter este padrão de sempre depender de uma pessoa que faça ou diga para ela o que ela tem que fazer, ela acaba se sentindo insegura com relação a ela mesma. É mais ou menos como se ela estivesse num quarto escuro. Para ela, a vida é um quarto escuro. Para onde eu vou? Cadê o interruptor? Começa a tatear, tentando achar. Ao passo que para ela ficaria mais fácil se tivesse alguém narrando o caminho. 2 passos para a direita, agora 1 para a esquerda, 2 para frente.
entendeu? Ela precisa que alguém oriente ela. Então, pessoas com periodontite têm dificuldades em tomar decisões sozinhas, porque sempre tiveram na infância alguém que tomava decisões por elas. Seja por autoridade ou porque ela mesma não se impunha. Dá para curar a periodontite, começando a tomar pequenas decisões na tua vida. Começar a decidir coisas bem simples. Não, hoje eu vou fazer tal coisa. Hoje eu vou ir para tal lugar. Hoje eu vou falar com tal pessoa. Não importa o que aconteça, eu vou fazer porque é uma decisão que eu estou tomando. Então começa aos pouquinhos e aí o teu subconsciente vai começar a ressignificar esta memória de dependência. Então, periodontite, baixa autoestima, pessoas que tiveram pais autoritários sempre dependeram dos outros e continuam na fase adulta como se fosse uma criança ainda a depender dos outros para poder tomar decisões na própria vida, ok? Então vamos falar agora sobre falhas dentárias. Quando a gente fala em falha dentária, né, ou dental, não sei qual é o correto, para mim, Fernanda, as nomenclaturas, depois quando vocês começarem esse processo de autoconhecimento e espiritualidade, vocês vão entender que as palavras nada mais é do que uma projeção, uma criação da mente humana, tá? As falhas estão associadas a ausências. Falta. Falha dentária, falta um dente, né? Então, quando a gente está falando de falha dentária, a gente está falando de pessoas que tu, enfim, julgou muito importante na tua vida. Não necessariamente que ela realmente tenha sido a figura mais importante da tua vida, mas tu achava que era, tá? São coisas diferentes. Às vezes a figura mais importante da nossa vida, por exemplo, é a nossa mãe, porque ela vai, ela incentiva, ela apoia, mas tu sente uma super falta do teu pai. É só um exemplo, tá? E por falar em pai e mãe, para vocês saberem que figura foi essa, que pessoa importante foi esta ou estas pessoas, né, que se ausentaram da vida de vocês de alguma maneira, se foi homem ou se foi mulher, como vocês já sabem também, basta saber qual foi o lado da boca em que houve ou houveram estas ou esta falha dentária. Foi do lado direito ou foi do lado esquerdo? Se a falha ou as falhas foram do lado direito, então já se sabe que nós estamos falando de uma figura feminina ou materna. Na grande maioria das vezes a gente está falando de pai e mãe, tá? Então, lado direito, uma mulher, lado esquerdo, um homem. Então, pessoas que tiveram a ausência do pai de alguma maneira, porque teve uma palestra que eu dei falando sobre isso, e uma das pessoas que estava assistindo disse assim: Fernanda, mas eu tenho, agora não me lembro se era tem ou tive, mas enfim, ela teve essa situação de falha dentária, tá? Mas o meu pai e a minha mãe sempre estiveram ali comigo, nunca se ausentaram não. O que explica isso? Bom, então deixa eu deixar isso bem explicado para que também não haja esta dúvida, tá? Às vezes o teu pai e a tua mãe fazem parte, sempre fizeram da tua vida e fazem até hoje, são casados até hoje, mas houve algum momento da tua vida e aí tu vai ter que vasculhar, porque enquanto tu tá me ouvindo agora, provavelmente tu não vai lembrar disso. Porque imagino eu, por exemplo, são 35 anos que eu preciso lembrar. Segundo a segundo desses 35 anos. Será que eu vou conseguir lembrar dessas memórias todas em sei lá eu quanto tempo de vídeo? Não vou. Eu vou ter que ter um tempo para poder refletir, pensar na minha vida, tentar vasculhar isso lá no meu porão emocional, porque está tudo guardado lá, e tentar achar a resposta, né? Então, o pai e a mãe podem até estar juntos até hoje, sempre tiveram. Mas pode ter ocorrido, por exemplo, uma briga lá na tua infância, porque é um padrão de infância, né? Em que eles se separaram, ou brigaram, ficaram uma semana sem se falar. Então houve uma ausência ali, ou o pai viajou, foi morar na casa da mãe,
e não ficou em casa, vinha te ver só no final de semana, houve uma ausência de um dos dois naquele momento, tá? Isso foi tão forte para ti, porque tudo que acontece no nosso corpo físico está relacionado a emoções muito intensas, muito fortes. Não é coisinha boba. Ah, meu pai ficou lá na casa da minha avó durante uma semana. Não, tá, beleza. Isso não vai ocasionar nada no teu corpo físico, porque não gerou uma emoção forte. Tu tá muito tranquilo com relação a isso. E quando a mente tá tranquila, o corpo também tá. Como já diz o ditado, mente sã, corpo são, né? Então houve uma ausência de um dos dois, tu vai ter que vasculhar, perguntar para o teu pai e para tua mãe se eles brigaram lá na tua infância, o que pode ter te deixado, e até os teus pais podem dizer: pai, mãe, tu lembra como é que eu reagi a essa briga de vocês? Ou a essa separação de vocês? Como é que eu me comportava? Como é que eu me sentia? Né? Caso tu não lembre, talvez eles tenham a resposta. Agora a gente vai falar então dos dentes incisivos, já que a gente está falando de pai e mãe, né? Os incisivos são esses dois dentões aqui da frente. Já que a gente está falando de separação, quando os incisivos que representam a harmonia que nós temos com a gente mesmo, com o ambiente em que a gente vive, e principalmente com o nosso ambiente familiar, pode acontecer, porque como eu sempre digo para vocês também, pessoas diferentes reagem a uma mesma situação de maneiras diferentes. Talvez não dê nenhum problema nos teus incisivos, mas dê em outra parte do corpo, tá? Mas para aquelas pessoas que já identificaram isso que eu vou dizer agora, nos incisivos, vocês já têm a resposta. Então, quando as pessoas têm os dois dentes da frente, os dentões aqui, separados, quanto maior for a separação, que tem a ver com o pai e com a mãe, o dentão direito, pai e mãe, e eu mesma, caso eu seja uma mulher, ou o esquerdo, que tem a ver com o pai, ou contigo mesmo, caso tu seja um homem, tá? Quando existe uma separação entre os dois incisivos, é porque os pais são separados, ou porque o pai faleceu ou a mãe faleceu. De qualquer forma, é uma separação, ou seja, um não está junto com o outro, tá? Mas, Fernanda, meu pai faleceu e os meus incisivos são muito juntinhos, não tenho eles separados. Tudo bem, tu reagiu de outra maneira. É o que eu tô tentando dizer para vocês. Para ti não teve problema nenhum, não foi uma perda, pai para um lado, mãe para o outro e os dois ficam se engalfinhando. Quando tu tá com a tua mãe, ela fica falando mal do teu pai, quando tu tá com o teu pai, ele fica falando mal da tua mãe. Não existe esta incoerência entre os dois. Mas na maioria das vezes, dentes separados, porque este espaço, gente, que nós temos entre os dentes, o ideal é que seja o suficiente para passar a saliva por ali. Então tem que ser um espaço pequeno. Se tu tem um espaço um pouquinho maior ou bem grande, que é, por exemplo, o caso de uma das minhas sobrinhas, eu queria muito poder ter trazido a foto dela para vocês, mas ela estava viajando e não tinha como passar para mim. A Tatiane, quando ela tinha 5 anos de idade, mais ou menos, 6 por aí, os dois dentes dela eram muito separados, praticamente cabia um dedo no meio dos dois. E foi justamente no período em que a minha irmã e o meu ex-cunhado se separaram. Então a Tatiane ficou perdidaça, não tinha mais a companhia do pai, estava sempre com a mãe e a mãe sempre falando mal do pai e tudo isso que eu já disse antes, tá? A Tatiane teve que usar aparelho, teve que fazer tratamento para poder juntar os dentinhos depois e hoje está tudo normal. Então, separação dos dentes, separação de pai e mãe. Quanto maior o vão, maior é a separação entre os dois. Vamos falar agora então sobre cárie. Então, falando sobre as cáries, a gente está falando também de pessoas que na infância não podiam se expressar como gostariam, devido à criação rígida dos pais. Os pais muito controladores que podaram demais a expressão dessas crianças. E aí na fase adulta nós temos esse resultado das cáries. Então quando a gente não se expressa,
por exemplo, tem lá uma parentada nossa lá conversando numa rodinha lá, e a gente vai lá no meio, do que vocês estão falando? Sai pra lá que isso aqui não é assunto de criança. Ou então tu fala alguma coisa, que isso, não fala assim, fala direito, fala de tal forma, sempre podando, manipulando a tua forma de expressão, mais tarde tu vai ter como resultado as cáries. E é interessante porque, gente, tudo isso que eu tô falando, não tudo, né? Mas a grande maioria eu tive. Eu tive essa questão familiar, vocês já sabem a minha história, enfim. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, é um exemplo bárbaro que aconteceu antes de eu ter esse conhecimento, mas foi muito curioso para mim e mais tarde, quando eu obtive o conhecimento, eu consegui entender. Então eu tinha uma ex-namorada e a escovação dela, pensem numa pessoa que escovava os dentes rápido. Sei lá, a escovação dela durava 20 segundos e olha lá, era rápido. E a minha escovação não. Eu demorava um tempão e passava fio, enxaguante bucal, alvejante, sabão em pó, amaciante, tudo que tinha lá eu colocava, né? Claro, brincando, né? Mas eu sempre caprichava muito mais do que ela. E aí um dia nós fomos ao dentista juntas. E ela foi elogiada pelo dentista, porque os dentes eram perfeitos, não tinha nenhuma cárie, não tinha tártaro, não tinha placa, foi elogiada. E eu, não. Eu tava com cárie, eu tive que fazer tratamento de canal. Eu falei, mas não, só um pouquinho, peraí, explica isso. Aí o que a medicina tradicional disse na época? Deve ser a tua escova de dente. Usa essa daqui, que essa aqui é muito boa. Claro, a mais cara, né? Usa essa daqui que vai resolver. É possível que seja isso, a tua escova. E usa também esse creme dental aqui, que 12 horas de proteção, 48 horas de hálito puro, e esse enxaguante bucal que não sei o quê. E aí, né, tu vai gastando. E eu comprei tudo aquilo. E ela lá, com a mesma pasta de dente, com a mesma escova, com a mesma duração de higiene, e continuava com os dentes perfeitos. Os dentes dela eram retos, branquíssimos, perfeitos, chegava a dar nojo. E os meus não. Poxa, como que eu podia ter cárie? Mas é claro, a nossa infância foi diferente. Os nossos pais eram diferentes, portanto, ela era uma pessoa muito racional também e eu na época era muito emotiva, então tudo me abalava, então aí os dentes acabavam absorvendo todas essas emoções e expressando para mim essas emoções também, para que eu tentasse ajustar. Grande parte, aliás, a maioria das quebras, das cáries, das fraturas que eu tive no corpo, dos problemas que eu tenho, os machucados, enfim, sempre dá do meu lado direito, né? Raras as vezes em que eu tive algum problema do lado esquerdo, que é representando alguma dificuldade, algum problema, algum conflito com homens. Raramente. O que eu tive foi o canal do lado esquerdo, e eu já explico para vocês o que é o canal, indo diretamente para esse assunto, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos falar de canal então? Então, quando a gente fala de canal, nós estamos falando de pessoas que têm um certo problema, aliás, um grande problema de autoaceitação. No meu caso aqui do lado esquerdo, autoaceitação com relação ao meu pai. Aceitação do pai, mas eu precisava me aceitar como eu era, porque o meu pai tinha uma concepção, uma expectativa ao meu respeito que eu não correspondia, então a expectativa dele e a minha não batiam, então havia esse conflito de autoaceitação. Eu não me aceitava como eu era porque o meu pai queria que eu fosse de outro jeito, ou gostaria que, né? Ele nunca disse isso para mim. Mas tudo no universo é energia, é vibração. Tu pensa, eu sinto. E pessoas muito sensíveis como eu, tu não precisa ouvir, tu só precisa olhar e tu vai perceber o que a pessoa está sentindo, né?
Então a gente está falando de autoaceitação do canal. Se tu for homem, é porque tu não te aceita. Se é do lado direito, que está representando a mulher, e tu for uma mulher, é porque tu não te aceita. Tenta entender aí o que é que tu não aceita em ti. Eu não aceitava a minha aparência, eu não aceitava os meus olhos, eu não aceitava a minha altura, eu não aceitava o meu peso, eu não aceitava nada em mim. Estar diante de uma câmera, jamais, não iria. Então aí vinham os tratamentos de canal. Já a minha ex, que foi a que eu acabei de falar pra vocês, ela se aceitava como ela era. Tava bem de boa, bem tranquila. Então, quando tu tiver que fazer um tratamento de canal, se pergunta o que é que eu não tô aceitando em mim e por que é que eu não tô aceitando. Qual é a dificuldade que eu tenho de entender que eu sou assim agora e que eu posso mudar e o que é que eu posso fazer para mudar, se depende de mim. E se eu não posso mudar nada, paciência, vamos viver assim mesmo, que é melhor, né? O que não tem remédio, remediado está. Enfim, tentar trabalhar a autoestima, tá bom? Quando a gente fala então dos dentes do siso, o siso, os 4 sisos, né? Eles sempre vão nascer no momento exato da tua vida em que tu deve começar a tomar as tuas decisões por ti mesma ou mesmo, né? E parando de ouvir os outros. Parando de ouvir os outros. Tu não é mais uma criança. Os sisos vêm para te dizer isso. Por isso que é chamado de dente do juízo. É porque a partir daquele momento em que eles nasceram, tu tem que começar a fazer escolhas por ti mesmo. Onde é que eu vou trabalhar? O que é que eu vou fazer da minha vida? Onde é que eu vou morar? O que é que eu quero ter? Esse tipo de decisões tu tem que começar a ter. Além disso, de te mostrar um momento da tua vida em que tu tem que começar a tomar decisões por ti mesmo, os sisos também representam os nossos bisavós, estão lá no fundo. É como se fosse assim, pai e mãe, irmãos, esse tipo de coisa, entendeu? Os parentes e lá no fundão, lá no passado, né? Vocês lembram que eu falei isso também? Atrás, passado, aqui, presente, lá, futuro. A mente fez essa associação de palavras, tá? Então a gente está falando também dos bisavós. Os meus dentes do siso, quando nasceram, eles só apontaram, mas eles não saíram da gengiva, os 4. Então eu tive que arrancar. Aliás, eu fui atrás do dentista que disse que se eu deixasse os meus sisos crescerem, eles iriam entortar todos os meus dentes e eu ia ter que usar aparelho de novo, porque eu tive que usar. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Quando tu tira os sisos, tu tá tirando então a tua ancestralidade, tudo aquilo de bom que tu trouxe no teu DNA, dos teus ancestrais. E claro, o teu DNA não tem só coisas boas, também tem coisas ruins deles, os padrões de comportamento e de pensamentos negativos que eles tinham, tá? Então tem os seus prós e tem os seus contras. Se os teus sisos nasceram direitinho, não entortaram os outros dentes, deixa ali. Honra a tua família, honra os teus ancestrais, eles não vão te incomodar, eles estão ali para te mostrar que estão contigo. Então, em resumo, os dentes têm a ver com as decisões, aquilo que eu decido fazer, aquilo que eu não consigo decidir, né? Pessoas muito confusas, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu procuro, será que eu não procuro, será que eu desisto, será que eu continuo, enfim, tem a ver com as nossas decisões. Eu era uma pessoa muito indecisa, sempre fui, com relação aos meus relacionamentos. Será que eu fico nele? Será que eu tento outro? Será que tá bom mesmo? Será que realmente tá ruim? Será que é isso que eu quero? Será? Sempre na vibração do será. Então, para não ter problemas dentais mais, a gente tem que começar a decidir melhor, raciocinar melhor, racionalizar as coisas. O que eu quero, o que eu não quero, o que tá bom, o que tá ruim, o que eu mantenho, o que eu jogo fora. Tomar decisões conscientes para não ter mais problemas destes tipos. Claro que eu poderia ficar aqui horas falando dos outros problemas, né? Mas o vídeo já se estendeu demais. E este pequeno catálogo que eu trouxe para vocês hoje, com certeza vai ajudar muito. Então o teu problema está nas tuas decisões. O que tu aceita em ti, que tu decide aceitar, aquilo que tu não quer aceitar mais ou aquilo que tu tá negando para ti mesmo, decisões. Então decidam com mais sabedoria, com mais consciência, com mais racionalidade. Um beijo, tchau!